Obrigado, Joana. Esta mesa, de facto, a primeira apresentação, a minha, fala precisamente sobre os projetos de sanfona e questões de terminologia em relação aos instrumentos. Os outros colegas não falaram exatamente sobre o projeto, mas, ou mais cedo ou mais tarde, surge sempre a questão dos instrumentos e o problema da terminologia. Essa ligação entre as várias apresentações. Eu vou começar com uma pergunta. Como é que se chama este instrumento na imagem do lado direito? Sanfona. Acordeon. São vários, mas entre elas, sanfona. Não é? E este instrumento aqui? É um instrumento com uma manivela e um teclado. Ok, em Portugal chama-se sanfona. Quer dizer, há sanfona e há sanfona e não são a mesma coisa. E foi por isso que eu resolvi dar essa designação ao projeto sanfona, porque é um excelente símbolo de diferente maneira como há ambiguidades na terminologia e reflete especialmente a diferença entre o uso em Portugal e no Brasil. Portanto, o projeto sanfona, que é um projeto do núcleo de Caravelas, tem a sua designação por causa desta questão. A problemática que eu identifiquei, não é só eu, qualquer área científica precisa de uma terminologia exata e precisa de saber a abrangência semântica dos seus termos. Ou seja, todo o projeto nasce de um problema que não existe uma terminologia exata em língua portuguesa. E esse é um problema quando se quer tocar em questões a nível científico. Tem-se de usar a mesma terminologia, ou pelo menos perceber a terminologia uns dos outros. Em segundo lugar, há claramente ambiguidades, variantes e inexistências de terminologia musical em Portugal e no Brasil, de uma forma especialmente premente na organologia. Não é só na organologia, mas é especialmente premente na organologia, quer dos instrumentos, os nomes dos instrumentos, designações dos instrumentos, quer da sua taxonomia, todas as partes que constituem os instrumentos. Então, este é um dos muitos problemas. A primeira reação de várias pessoas é por que não vão a um dicionário? O problema é precisamente que os dicionários e os glossários existentes são pouco coerentes ou não refletem a realidade do uso dos termos, impondo assim normas teóricas que não se coadunam com a prática corrente entre os músicos. Há termos que se encontram nos livros, mas que não são termos que na realidade os músicos usam. Vamos ver alguns exemplos. Como é que se designa este instrumento? Bom, aqui pelo menos é um violão, não é? Em princípio é um violão. Em Portugal não seria um violão. Seria, dependendo com quem se fala, uma viola ou uma guitarra. E o problema é que ninguém se entende com os outros que usam outro termo. É um grande problema. Há 3 termos para este instrumento. Qual é a diferença entre um instrumento de sopro e um instrumento de vento? O instrumento de sopro vem do corpo da pessoa. E o de vento, talvez provocado manualmente, pelo ambiente, não sei.
Não, eu escolhi este propósito porque são um bocadinho enigmáticos de uma maneira ou outra. Para mim, simplesmente, o instrumento de sopro, pelo menos em Portugal, é o termo que se usa hoje em dia. Mas no século XIX, o termo era instrumento de vento. Eram professores de instrumentos de sopro, hoje em dia, eram professores de instrumentos de vento do século XIX. Então, há uma questão aqui de época em que se está a falar. Um violino e uma rabeca. Qual a diferença? O timbre. No Brasil, a rabeca seria, entre aspas, o violino rústico, tocado mais aqui abaixo, e o violino seria o instrumento europeu, de origem italiana, enfim, usado na orquestra sinfônica. Essa é a diferenciação que a gente faz. Okay. Se é correto ou não. Em Portugal, hoje em dia, tipicamente é a mesma coisa, mas eu estava a falar com um professor de violino na Escola Superior de Música de Lisboa e ele disse que, sim, geralmente é assim, mas ele às vezes, falando de forma familiar, fala do seu Rebeca, é um violinista, é um violino, mas de forma familiar, às vezes podes usar o termo Rebeca. O instrumento que se ensinava antigamente era a Rebeca, que se tocava e ensinava no século XVIII, século XIX e ainda no século XX. É uma das grandes questões que estamos a tentar ver, é quando o Conservatório Nacional, a Academia de Amadores de Música e outras instituições deixaram de usar o termo Rebeca e substituíram por violino. Mas é o mesmo instrumento. Trompete e clarim. Nós estamos um pouco mais na zona de conforto dos colegas. Alguns querem propor diferenças. Em Portugal, pelo menos, existem os dois termos. Muito bem, eu acho muito bem. Não quero roubar, não é? Alguns comentários aqui da plateia. O trompete é o instrumento mais curto, convencional que a gente usa. O clarim aqui no Brasil, para nós, é o instrumento triunfal, o instrumento ele é um pouco maior, usado geralmente para fazer anunciações, né? Uhum. E ainda tem a terminologia de pistão, que é usada mais nos países de língua latina, né? E flautim. Mesma coisa? Bico também. Qual é mais comum? Dois termos. E o que a mim faz confusão é que eu até encontrei um anúncio na Gazeta de Lisboa, início do século XIX, que falava sobre pianofortes e fortepianos no mesmo anúncio. O que para mim implica que não é a mesma coisa. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Não sei. Ainda não sei. Portanto, estes são só alguns dos exemplos do problema. Agora, falando de taxonomia. A parte mais distante da boca do instrumentista. Aqui, esta zona aqui. E esta zona aqui. Campana, sim. No Brasil acho que é mais ou menos pacífico. Em Portugal chama-se geralmente campanula, mas quando se vai aos dicionários livres, que chama-se pavilhão. Pavilhão dos metais. Dos métodos em português vem escrito pavilhão. Os métodos antigos, Amadeu Russo, os mais antigos vem escrito pavilhão. Metais, né? Não do que mais mesmo Tem madeira. pavilhão ou campão. Sim. Os métodos antigos, até da década de 50, mais ou menos. Campanula. Ou Campanula. Com a letra D, ou Não, não. começo sem o D, campanula. Não, campânula. Campanula. Isso não conheço.
Existe um problema de terminologia a nível quer do instrumento, quer da sua taxonomia e como se pode resolver o problema. Portanto, os objetivos do projeto Sanfona. Primeiro, estabelecer quais são os termos usados em Portugal e no Brasil. Identificar a distribuição geográfica e histórica das várias alternativas. Fornecer informações sobre os termos no que diz respeito ao seu uso para pesquisadores e tradutores, que são instituições muito diferentes. O tradutor nem sequer sabe, provavelmente, o que quer dizer cada instrumento ou parte do instrumento, mas tem de fazer uma tradução. Uma grande confusão para um tradutor. Propor uma terminologia lusa brasileira para efeitos científicos. O tempo passa tão rapidamente. Metodologia. Usar a metodologia de terminologia e não de lexicografia. E isto é muito importante. A lexicografia, que é o estudo em que se inserem os dicionários, toma um vocábulo e define-o. Enquanto a terminologia descreve um conceito e procura o termo que o designa. E este tem que ser um projeto de terminologia que é para ir à procura dos termos. Identificar os termos mais apropriados ou possíveis e a sua distribuição geográfica e histórica através de entrevistas com peritos, ou seja, instrumentistas e luthier. São as pessoas que estão a trabalhar diariamente com os instrumentos que são a fonte de informação sobre os termos. Começar com os instrumentos habituais da orquestra para depois expandir. Um dos problemas que tivemos no início do projeto é que, tentando fazer uma coisa metódica segundo a classificação ou os actos ou qualquer coisa assim, não estava a funcionar de uma maneira nenhuma. E chegamos à conclusão que a única solução foi simplesmente escolher um corpus, estudar essas e depois expandir para outras áreas. A área mais óbvia depois da orquestra é os instrumentos de bandas. Procurar os termos usados no passado através de dicionários antigos, tratados, catálogos e documentos. E desenvolver uma base de dados com interface dupla para o brasileiro ou português de Portugal, que permitirá procurar termos através de imagens, assim como verbetes com informação sobre os termos. Ou seja, é preciso ter acesso, por exemplo, a uma imagem do instrumento onde há setas para designar as várias partes, mas por outro lado quer-se procurar um termo e descobrir mais sobre o termo. Eu acho que eu vou passar muito rapidamente por aqui, mas a ideia é que quando chega a uma espécie de dicionário que teria verbetes deste tipo, boage e boé são ambos termos que se encontram em textos antigos que se referem ao oboé. Claro que não se vai dar um verbete para cada um destas, vai-se fazer uma referência remissiva ao oboé, onde está aqui embaixo, por exemplo, em português de Portugal e do Brasil, em inglês, oboe, espanhol, oboé, simplesmente para ancorar o termo, para ver que estamos a falar da mesma coisa. Um aerofone de palhete dupla com tubo de perfuração cónica e orifícios digitais, isso é mesmo conforme a classificação como nós dos artes. E depois referências antigas, Pluto, onde se encontra boás e boazes, se eu já não lembro qual é, onde se encontra boás e oboás. São vários dicionários em que encontramos estes termos antigos. E podem ver aqui BA, ou seja, outros instrumentos que têm a mesma hierarquia, porque há instrumentos, há famílias de instrumentos, há superfamílias, etc. E é no mesmo nível hierárquico, por inglês e oboé de amor, que terão de ter os seus próprios verbetes.
E o foco foi simplesmente a fotografia de um momento em que estamos a trabalhar só para as descrições que vamos usar para encontrar os termos. A equipa e os colaboradores, há uma equipa permanente constituída por bolseiros e estagiários, e eu próprio e a minha colega aqui, a Joelma Chaves, que é muito fundamental para este projeto. A professora Ruth Costa, que é uma terminologista e que tem sido um grande apoio em termos de metodologia de terminologia. A Escola Superior de Música de Lisboa e o professor Carlos Caires, a Academia de Amadores de Música, o professor Carlos Ferreira, que estão a ajudar-nos a fazer os contactos com os professores nessas instituições. E agora, a EMAC. Estou muito contente de ter uma oportunidade para expor este projeto aqui. Eu espero que consigamos fazer qualquer coisa para avançar com a tecnologia aqui no Brasil. Os objetivos do grupo de trabalho que vamos ter na parte da tarde, discutir mais aprofundadamente os problemas inerentes a esta área da tecnologia, assim como eventuais estratégias para a sua resolução. Ver e realizar entrevistas a instrumentistas, presentes a um ou mais instrumentos e as suas partes, porque o que temos aqui, uma imagem de uma tuba, as várias partes estão numeradas. Agora, mesmo assim, pode haver ambiguidades. Exatamente a cabeça é que se refere. Portanto, é necessário fazer uma descrição para cada uma das partes para verificar com o entrevistado exatamente qual é o termo para cada parte. E discutir a possibilidade de futuras colaborações e como as realizar. Para terminar. Eu gosto só de explicar o emblema do projeto, que é que eu encontrei no Dicionário Musical de Rafael Coelho Machado, que é um português das ilhas, pois veio cá para o Brasil. É o primeiro dicionário musical em língua portuguesa. A segunda edição de Rio de Janeiro, 1955, onde se encontram vários instrumentos. Eu achei que isso é muito bom com o emblema. A primeira edição é de 42, é só a segunda edição que tem esta imagem, mas aqui é que vem. É exatamente um exemplo de uma colaboração, digamos, do uso brasileiro. Obrigado. Passamos a palavra para o professor Inês. Bom dia. Eu queria agradecer à organização, ao professor David Graham, que me convidou, a professora Miriam também, que também fez o convite, e a todos os que também participaram desse momento. Bom, eu estou com as mesmas questões que o professor David, ele fez a apresentação, isso aqui é uma parte da minha tese de doutorado, finalizei agora em 2017, apresentei realmente essa parte dos instrumentos lá em Lisboa, um trabalho numa conferência, e aí ele também observou e já estava fazendo esse trabalho. Eu tenho as mesmas inquietações, né? E ouvindo agora o colega falando sobre algumas terminologias, se realmente nós precisamos avançar sobre isso. Bom, a problemática que eu trago é exatamente que os documentos musicológicos, para quem trabalha com a terminologia de instrumentos de sopro, a gente se confunde muito, às vezes não sabe que instrumentos são esses que estão sendo comentados, e particularmente aqui eu vou comentar um pouco sobre o trompete, a família do trompete, e do saxofone de uma forma mais específica, como vocês vão ver. Então, uma questão interessante que antes do século XIX, é importante que a gente sempre tenha na cabeça, quando estiver trabalhando com esses tipos de documentos, é que não existiam ainda as válvulas, né?
as invenções das válvulas acontecem exatamente já no começo do século XIX e logo depois dessa Revolução Industrial de 1760. Então, pensar nos instrumentos de sopro, e aí eu vou particularmente falar a trombeta, o cravo, né? E a corneta um pouco média, nos instrumentos lisos, e o clarim, um instrumento um pouquinho menor, né? E o clarim vai ser usado também, no caso aqui para a banda da polícia, também chamam de clarim aqueles instrumentos menores com o seguinte, que com o surgimento dessas novas ligas metálicas, novas técnicas de construção, aparece então um mercado emergente desses instrumentos de sopro. E aí países como a França, a Bélgica, a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos, eles constroem ou adaptam instrumentos similares entre si. E aí começa um pouco essa confusão da tecnologia, porque são instrumentos similares que passam a ter nomes diferentes, ou mesmo, às vezes, até o instrumento é um pouco diferente, mas tem os seus nomes similares, né? Então, uma outra questão que é importante pensar nesse período é essa flexibilidade instrumental e que faz também, que provoca com que haja essa flexibilização da tecnologia também. Eu vou trabalhar especificamente assim, mostrando o que aconteceu na banda da polícia no Ceará em 1850, em que esse instrumental ele representou essas insígnias, né, dos músicos policiais e essa propaganda de modernidade. E aí, por isso, a banda da polícia importa esses instrumentos aparentemente considerados que eram os instrumentos modernos, né? Então, aí é a foto da banda da polícia de 1879, e aí eu vou ler para vocês os instrumentos a partir de baixo, né, da esquerda, que aí nós temos, então, um off-clade, um trombone pistão, de pistão. Depois eu tenho um elfônio, aí é o maestro que está segurando, então, as partituras. Ao lado dele, o cornet a piston, eu vou mostrar para vocês, provavelmente realmente um exemplar francês. Depois um sax horn, barítono, um bombardão e o off-clade. Na segunda fila do lado da esquerda, nós temos então um sax horn alto. Atrás não dá para saber direito, mas provavelmente um cornet a pistão, também um outro modelo existente. Ao lado, o terceiro também um cornet a pistão. O quarto é não identificado, pode ser tanto um sax que havia na banda, ou então um outro off-clade, porque a banda gostava muito de off-clade, e esse off-clade vai ficar até 1930 sendo tocado nas partituras por lá. Depois um eufônio, um sax horn baixo, no caso, um cornetinho que seria exatamente o corno soprano. A seguir pode ser um sax horn alto ou barítono. Eu vou optar pelo barítono por causa da campana muito parecida com a distância, né, que existe da campana para o da frente. E por fim outro off-clade. Na seguinte, na de trás, também não dá para saber, mas por causa da posição da pessoa que está segurando, aparentemente pode ser um sax horn alto. A seguir, uma flauta, depois também um cornet a pistão com outro modelo, e as sequências aqui das requintas ou clarinetes, que não dá para ver especificamente os tamanhos. O seguinte seria uma requinta, porque você percebe que é menor o instrumento. E os seguintes, os três seguintes, pode ser clarinetes ou requinta. E por fim, mais um off-clade. E na última fila nós temos então a flauta transversa, o segundo que segura os pratos, os dois seguintes que não tem instrumento e um está com uma faixa, provavelmente ele são os percussionistas, e por fim a clarinete, né? Que é a sequência do que aparece então? São 28 instrumentistas, sendo mais um maestro que está aí na frente, né? O instrumental da banda, da polícia, ele foi um dinheiro que veio proveniente do Tesouro Nacional e algumas vezes eles foram comprados. Em 1881, 85, 87 foi uma grande compra que ocorreu, depois em 1893 poucas, e depois em 1929 a banda muda todo o seu instrumental comprando esse instrumental da França, porque é mencionado.
a dificuldade realmente de mudar são os altos custos que aconteciam da importação. E aí, para eu identificar de onde, nesse primeiro momento, de onde vinham esses instrumentos, eu provavelmente eu indico que realmente eles tenham vindo da Europa e provavelmente tenham da França, dessa fábrica, da Buteau-Thibouville, devido a duas questões particulares. Encontrei um documento de 1864, localizei no Arquivo Público do Estado, em que menciona a compra de um instrumento, através as compras de instrumentos de orquestra, desse catálogo de 1864, não foi para a banda da polícia, mas foi para a banda do Colégio dos Educandos, que tinha uma grande parceria com a banda da polícia. Esse instrumental provavelmente não foi comprado, mas esse catálogo deve sim ter circulado por Fortaleza. E aí, eu, comparando os catálogos dessa loja, né, eu observei o seguinte: se você for ver aqui os catálogos do lado da esquerda, esse segundo instrumento aqui, ele parece muito com o instrumento daquele senhor que eu falei do lado do maestro, que seria o cornet a piston, que é mencionado dessa forma, né, cornet a piston. E também aqueles dois outros que nós vimos, aqui dá para ver. Aqueles que eu disse que são outros modelos, porque você consegue ver o arredondamento, né, do tubo, que pode ser tanto esse terceiro quanto esse quarto aqui. São modelos que estavam ali sendo informados. E depois, do lado da direita, você vê a família dos sax-horns, né, que aparece também lá na banda, no caso. Seria o cornetim, e aqui é um tipo de sax-horn alto, né, que podia ser tanto com a campana para frente ou a campana para o ar, né, como eles chamam. E no caso desse catálogo do francês, observando então quais eram os instrumentos usados americanos, você percebe que os sax-horns americanos, eles se constituíram muito num instrumento mais longo, de tubo mais longo, né? Então, aparecem muitas imagens, como por exemplo essa imagem aqui dos voluntários, da banda dos voluntários da infantaria, né, que são vários sax-horn que permanece lá muito forte, e que tem essa campana, esse tubo, na realidade não é a campana, mas um tubo mais longo. Então, por causa disso, nessas comparações de imagem, deu para perceber que provavelmente a banda da polícia, então, com esses instrumentos, ele traz instrumentos europeus e não americanos, que isso também é muito interessante. A banda, daqui a pouco eu chego a falar sobre isso. Essa imagem seguida, então, é a banda de 1897, denominada Banda da Polícia de 1897. O que eu acho curioso nessa imagem, particularmente, é que praticamente só existe um instrumento de madeira. Eu indico que essa banda é uma banda de fanfarra, uma banda para marchar, por algumas questões. Primeiro, por causa que as bandas de fanfarra, segundo Dalmo Reis, pegando esse documento para pensando no século XIX, menciona que as fanfarras são aqueles instrumentos de metais, percussão, sem os instrumentos de palhetes, mas apenas o de saxofone, que é o que está ocorrendo aqui. Esse senhor que está aqui no centro com a clarinete provavelmente é o mestre de música, porque nessa época a legislação dizia que ele precisava sim tocar um instrumento, e normalmente era o mestre de banda quem estava tocando, né? O clarinetista era aquele primeiro. Aqui tem uns instrumentos bem interessantes, que são o helicon, sai aquele sax-horn, né, o grave, para chegar então o helicon, que é bem próprio para marcha, para ser andado, que é mais fácil de condução. Aqui você já vê o sax tenor, de forma bem clara. Tem aqui uma lira, que na realidade é um metalofone, que normalmente é muito usado até hoje, né? E é usado como estandarte, mas também podia ser tocado, embora eu não encontrei partitura especificamente para a lira, né? E aqui você vê muitos sax-horns altos e tenores, com um princípio que começa nesse momento na banda da polícia, que é a presença do aprendiz músico. E particularmente eu queria chamar a atenção de dois instrumentos, que é esse aqui enroladinho, que é uma trompa, né? Só que para mim não é uma trompa em Fá, mas seria uma trompa em Mi bemol.
Essa trompa em mi bemol aparece no catálogo, né, Thibauville, como o cor alto, né, que seria a trompa alto em mi bemol, que aparece muito nas partituras exatamente esse nome, cor alto juntos, né? Oi? E aí você tem, então, essas partituras, nunca apareceu nessas partituras que eu analisei, nenhuma foi trompa em mi bemol, claro que eu ainda estou falando do sax horn, que daqui a pouco a gente retorna, mas como aparece essa trompa aí, depois de 1910 aparece de novo, então para mim é uma trompa em Fá, né? Eu sei que só um instantinho. Desculpa, não sei se mencionou, mas ali é um off-clade. Sim, tem off-clades aqui, ó, essa aqui mais uma vez. A banda tem uns 11 off-clades, ela comprou, além daqueles 4, comprou mais 7, né? Tinha 11 off-clades. E aí, bom, aí você... Eu não sei, é uma discussão, né, do próprio... para que tanto off-clade? Mas o off-clade é uma casa à parte para a gente falar, né? Mas eu queria chamar a atenção de um possível clarim, que é esse instrumento pequenininho, né? É que ele aparece, não dá para ver se ele está sem os pistons ou estão com eles, né? Com as válvulas, no caso. Parece que tem, né? Mas ele podia ser chamado de clarim exatamente por ser um instrumento menorzinho. Vou passar adiante porque já meu tempo vai se acabar aqui. E aí eu queria chegar no que eu gostaria de trazer ainda, que em 1929 a banda então mudou esse instrumental, né, e passou a comprar todos os instrumentos da banda lá da França. E aí, essas duas últimas imagens, que é de 1929 e a de 1932, esses instrumentos devem ter aparecido. Ele é um instrumental da França, mas o que chama a atenção são esses sousafones aqui atrás, os 4, que são modelos americanos, né? Você consegue observar como há uma mistura, né, desse instrumental, e também aparece essa mistura até pela informação que diz quando compraram esse instrumental de 1929, que era para melhorar a afinação, porque a afinação era um pouco complicada. E a afinação tem a ver com a origem desses instrumentos e a construção. Então, o que eu observei das partituras? Que há uma mudança nas partituras, né, e que vai se perpetuando e no caso, vai transparecendo isso até nos nossos documentos, né? Então, aqui eu utilizei o flicorno, é o mesmo que o sax horn. O sax horn é uma denominação mais francesa e o flicorno é italiano, que até hoje ainda continua. Eu utilizei, então, para guiar essa denominação italiana, que vai aparecer nas partituras da banda também. Só que aí a banda vai se utilizando de terminações francesas, terminações alemãs e terminações portuguesas. E vai dar isso aqui nessa última parte. Mas o que mais me interessa aqui chamar a atenção é algo interessante, que é o flicorno, o barítono e o baixo. A banda, ela troca, ela diz que dois instrumentos que aparentemente são diferentes, ela passa a chamar os mesmos instrumentos, que na realidade eles não são. Que é exatamente a questão da classificação do flicorno contralto, né, e do sax tenor, por exemplo, que é um problema que o Cécio Forsyth diz que é bem complicado, embora nos catálogos aparecem esses dois instrumentos, né, e particularmente sobre o eufônio, que para os italianos é da família do flicorno, por exemplo, e o sax horn é considerado um eufônio para os alemães, né? E o flicorno, tenor, barítono e baixo, por exemplo, eles não são instrumentos transpositores quando eles são escritos na clave de Fá, mas eles são instrumentos transpositores com a clave de Sol, né? E aí eu vou passar aqui para poder chegar ao final. Na designação italiana, o barítono e o bombardino, eles designam o mesmo instrumento, né? Sax horn, barítono. Só que na banda da polícia, barítono e bombardino passaram a ser instrumentos diferentes com leituras diferentes. O bombardino e o eufônio na italiana, eles representam dois instrumentos distintos, que é o flicorno barítono e o flicorno baixo. Mas na banda da polícia, o bombardino e o eufônio passaram a ser sinônimos de flicorno baixo, o mesmo instrumento. Na designação italiana, o barítono e baixo são escritos na clave de Fá, e aí toca-se o som real. E são escritos na clave de Sol quando são transpositores.
O que permaneceu foi que o barítono passou a ser escrito na clave de Sol como instrumento transpositor, e aí o baixo, né, que passou a ser então o bombardino, escrito na clave de Fá com o som real. E aqui eu mostro para vocês então um dobrado, por exemplo, de 1929, que isso acontece, né? O barítono aqui ele é transpositor e o bombardino aqui no som real, clave de Fá. Isso aparece em muitas imagens. E para terminar, então, eu queria dar as minhas conclusões a respeito disso. É que, para mim, na minha concepção, é impossível você generalizar uma terminologia única desses instrumentos de sopro do século XIX. O que pode ser feito é você centralizar nessas discussões e mostrar, como o próprio professor estava falando antes, que existe, quais são essas terminologias que vão ocorrendo, né, durante o que vai ocorrendo em cada situação. Então, essa generalização, no caso eu trouxe aqui, a própria banda da polícia demonstra que é uma mistura dessas nomenclaturas, né? E que foi, então, utilizada de uma forma particular. E aí eu ia trazer aqui as discussões, as diferenças mesmo. Por que isso acontece, por exemplo, na banda da polícia e não, por exemplo, na banda de São Paulo se segue de outra forma, da banda de Minas Gerais, que fica para um outro encontro. E a importância do uso da iconografia para esse estudo da instrumentação, porque assim você consegue visualizar que termo é esse. Eu usei a partitura, mas ao mesmo tempo eu tinha essas imagens para saber que instrumento, de onde veio esse instrumento, qual é essa relação. E também ficar na cabeça que a terminologia de instrumentos de sopro ela tem uma flexibilização de instrumentação muito grande. E porque no caso, a banda da polícia ela trabalhava com esse tipo de instrumentação, mas se você for para outras realidades, são instrumentos diferentes, mas também é uma instrumentação diferente, uma orquestração diferente também. Obrigada. Professora Ana Guilmar, pelo convite. Agradecer também aos meus colegas musicólogos que nesse meio tão complexo e que tem nesses últimos 2, 3 anos aparecido lá na terrinha, em Alagoas, para que a gente pudesse ter essa possibilidade de um diálogo sobre as bandas de música. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho no geral e no que eu estou fazendo agora. Peço que me avisem, faltando 1 minuto para poder eu passar um trecho do vídeo que eu tenho aqui para mostrar. A vida. Não, 1 minuto, mesmo 2 minutos, que o vídeo eu acho que é rápido, a gente corta e volta. Bom, o trabalho é voltado primeiramente para o curso de graduação em música da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, que apesar de ter quase 30 anos de existência, ela parou um pouco no tempo no sentido da pós-graduação. Ela não tem uma pós-graduação em música, ela só tem a graduação com as licenciaturas em instrumento e perdeu, digamos assim, um pouco do bonde da história no momento do Reúne, de se expandir, mas os coordenadores da época não aceitaram. Então, as outras universidades que estavam em volta receberam muitas vagas de professores e a gente ficou apenas com 8 professores efetivos, mais contratos, no final dá mais ou menos 11, 12 pessoas trabalhando lá. Então há uma dificuldade do entendimento na relação da pós-graduação que a gente não consegue obter por questões de critérios. Então, eu como fiquei inquieto com isso, após o meu doutorado, eu resolvi, na verdade, quando eu entrei na universidade, em 2008, resolvi fazer um grupo de pesquisa, onde a Propep na época disse que era atípico, né? Porque eu era mestre, mas eles aceitaram, porque acharam que a temática era interessante, e eu estou levando esse barco como se fosse uma pós-graduação dentro da graduação, dentro daquilo que eu posso apresentar. Esse trabalho é voltado para a questão operária, como vocês viram aí, o que eu estou fazendo agora, e fazendo um paralelo também com o Instituto Piaget, que foi um instituto que aceitou o nosso projeto em 2010, onde nós criamos uma equipe paralela, lá em Portugal, o professor Alexandre Alberto Andrade, e na Universidade Federal de Alagoas, comigo. E no projeto atual, a gente conseguiu agora fazer um projeto específico sobre as bandas de fábrica, que eu vou falar posteriormente, e tem essa equipe aí, nós estamos trabalhando sozinho, na verdade, a parte de Alagoas é com a minha equipe.
Bom, o meu grupo de pesquisa, ele é um leque de uma série de ações que eu faço no estado de Alagoas. Primeiro, a questão da extensão e da pesquisa, e um projeto que eu tenho lá chamado JPMB, que é Jornada Pedagógica para Músicos de Banda. É um festival que é de caráter internacional, que eu venho trazendo pessoas convidadas todos os anos, dentro de um contexto mais científico. A gente está transformando isso em um congresso. No ano passado a gente teve a presença da ABMUS fazendo um congresso lá, e a jornada pedagógica mistura um pouco a relação de banda de música, mas também ela é muito específica no sentido de criar a possibilidade de uma discussão científica da universidade para as bandas de música, ou seja, trazer as bandas de música para dentro da universidade, porque é o nosso público maior. Nós temos praticamente 80% dos aprovados no curso de graduação são oriundos dos músicos de banda do interior. Então esse festival vai fazer 10 anos no próximo ano. Esse ano ele acontece dia 25 e 27 de outubro. Ele tem aí um site, quem quiser visitar, é o jpmbufal.com, que pode depois me perguntar a mim. E dentro desse leque a gente tem essa questão da criação das oficinas pedagógicas, a revista Musifal, os autores que se originam dessa publicação. A gente se preocupa com a questão da qualidade profissional, a expansão da relação bibliográfica no Nordeste em relação às bandas de música e as parcerias que hoje nós já temos várias, inclusive agora com o professor David, que também no ano passado esteve conosco e nos convidou para entrar também agora no CESEM, com o Grupo Caravelas, para também criar essa temática. A minha tese de doutorado, que partiu, na verdade, para o desenvolvimento desse trabalho, é sobre as mulheres nas bandas de música. E uma coisa que me inquietava muito durante o processo de pesquisa era a questão do hiato temporal. Eu trouxe isso aqui só para fazer um recorte de reflexão, para vocês terem uma ideia das datas das bandas nordestinas que foram pesquisadas, dentre as 90 bandas que foram catalogadas, mais as 20 e tantas bandas portuguesas, em relação à questão do hiato temporal da presença feminina. Então vocês veem aí 87 anos, 153 anos, 142 anos, 80 anos, 64 anos, 153 anos. Existia até uma banda, essa jardinense, que é do Rio Grande do Norte, que no dia que eu cheguei na cidade, a menina estava estreando na banda. Então, assim, foi uma felicidade da temática e da minha presença lá. Eu fiquei super feliz com essa possibilidade. 153 anos depois de fundada, a primeira mulher. Então, o meu grupo de pesquisa vem desde antes em relação à questão do método da CAPO, na interiorização na cidade de Indiaroba, Sergipe, que foi entre 2000 e 2004. Depois, uma interiorização musicológica em Goiânia, que Pernambuco, que é onde a gente catalogou 700 peças da banda Curica de Pernambuco. E veio a minha tese de doutorado, depois a expansão dessa questão desse evento no estado de Alagoas, juntamente com a revista, a jornada pedagógica e a última parte da agora que a gente está trabalhando, que é o PIBIC, onde a gente tem essas duas possibilidades de trabalhos finais. O primeiro deve se encerrar agora com o maestro aqui no Japiaçu e o segundo com o maestro Adiel Kunins, que a gente está colocando aí para ver se é aprovado para até 2019. Essa é a primeira capa, que foi a revista Municipal, foi o primeiro volume. A gente já está no terceiro volume. A gente queria homenagear os músicos alagoanos. O primeiro da capa foi o Ekel Tavares, músico alagoano radicado no Rio de Janeiro, e da cidade de Satuba, que é uma cidade pequenininha lá no estado de Alagoas. E a gente foi fazendo a homenagem desses músicos para a preservação dos compositores, das pessoas que fizeram música e fizeram história no estado. Aí o PIBIC tem essa linha temática, né? A gente trabalha muito com a questão, ultimamente, da musicologia relacionada à transversalidade, essa resignificação, né? De trazer outras áreas das ciências humanas para nos ajudar a entender a relação do contexto feminino, da relação operária, que está criando essa possibilidade desses dois trabalhos finais. Da banda de Cachoeira, de 1926, da banda feminina de 1936, da história do maestro Adiel Kunins e da história do Aquino Japiaçu. Esses são os dois do maestro biografados, o Adiel Kunins e o Aquino Japiaçu. E Japiaçu é um maestro emblemático porque ele trabalhou na fábrica como tipógrafo.
E depois que ele assumiu a banda masculina, ele passa a ter a ideia, junto com o dono da fábrica, de criar uma banda feminina em 1936. Provavelmente é uma das primeiras bandas da América Latina, somente com integrantes femininos. E ele também tem uma vertente política, ele era socialista, porque ele acreditava nas ideias do dono da fábrica, que apesar de ser industrial, capitalista, mas ele tinha o lado social, que muita gente diz que é protecionismo, mas, enfim, dizem que ele era diferenciado. E o Aquino também tem uma vertente na relação kardecista. Por ele ser kardecista, ele trabalhou muito com dobrados voltados para a caravana espírita, baseado na teoria de Leopoldo Machado, que apanhou, levou pedrada com essas caravanas. E ele, quando chega no final da vida, mais ou menos decepcionado com a questão da fábrica, o dono já tinha morrido, já estava na mão dos filhos, uma série de coisas que não dá tempo da gente dizer isso aqui. Ele volta para o Rio de Janeiro e entra num lar espiritual, né? Ele entra num lar kardecista e cria dobrados didáticos baseados na caravana espírita de Leopoldo Machado. E acontece uma série de coisas lá também, ele consegue desenvolver uma nova banda feminina, e isso cria também uma temática da banda de música dentro de um grupo espírita, já que o espiritismo até hoje ainda muitas pessoas e assista interessa no grupo familiar, e a cachoeira está total articulação entre a família do empresário com o IFAM para ver se reforma lá a questão desses prédios. Bom, a obra específica do Aquino Japiaçu está voltada para as canções, obras didáticas, né, canções impressas, obras didáticas, dobrados, séries de dobrados e mágicas voltados para a questão do kardecismo, e uma série que eles chamam série de juventude, que são dobrados mais fáceis para o ensino pedagógico das crianças que ele atuou durante as duas fases da vida dele, tanto na fábrica quanto depois, já no Rio de Janeiro. Bom, o que foca o lado composicional e musicológico das obras do Aquino Japiaçu é porque ele escreve dobrados. Primeiro, ele tinha o costume de escrever dobrados para piano. A gente não sabe direito ainda, nessa fase da pesquisa, como é que foi a formação pianística do Aquino. Mas sabe que ele cria duas vertentes, porque o dobrado de piano fica como se fosse uma peça independente, e depois ele pega essa forma composicional e destrincha para os instrumentos de banda de música. Também, nas obras dele, muito raramente você encontra a tuba em si bemol, que hoje é basicamente muito comum nas bandas de música do Nordeste. Pouquíssimas bandas usam banda em mi bemol, só aquelas que têm estrutura. Pelas dificuldades, pelo menos em Alagoas e Sergipe, a gente não vê muito a questão do uso da tuba em mi bemol. E tem a questão da relação temática, metodológica, da formação, de como ele fazia esse acompanhamento para a formação desses meninos nas bandas de música por onde ele passou. Também tem a relação, como eu falei, da divulgação da filosofia kardecista, e o PIBIC é só um trecho daquilo que nós estamos pensando em continuar fazendo esse projeto, que é, na verdade, a análise dessas composições de 1930 até 1970, que foi a última década de produção do Aquino Japiaçu. Bom, aí a gente tem um exemplo aí de um dobrado, que ele se denomina o dobrado didático, que é, na verdade, uma peça para piano, mas que ele usa isso depois para destrinchar no dobrado dele, dividindo a questão dos outros instrumentos. Essas peças são todas editadas, já estão todas editadas. A gente deve estar concluindo esse trabalho de edição no final do mês de setembro, tudo autorizado pela família. E aqui no Japiaçu também é emblemático também na questão pessoal, porque ele teve duas famílias na mesma cidade. E essas famílias não se falavam. E hoje eu consegui unir as duas famílias por causa do Aquino Japiaçu. E a autorização eu tive que pegar das duas famílias. E não foi muito fácil essa questão da união das duas famílias, não. Mas eu acho que... eu perguntei no dia do lançamento do livro se as duas estariam presentes, né? E parece que sim, eles já estão se contactando pelo WhatsApp. Eu disse, meu Deus, viva a música! E conseguiu unir essa coisa emblemática. Agora, veja, apesar dele ter esse cunho assim, né,
que a gente não vai questionar aqui, ele tinha um respeito muito grande na cidade que ele trabalhou, porque ele acabou sendo sindicalista, ele fundou o sindicato, ele criou o centro espírita, ele foi prefeito da cidade durante 3 meses, e a banda feminina, que a gente vai mostrar as fotos aqui, bom, aqui é a questão da tubinho bemol, que eu mostrei isso aqui para o professor Cândido, para depois a gente discutir essa questão de como é que as bandas utilizavam essas variantes, né? O professor Inês também, o professor Marcos também sabe disso, que é interessante a gente discutir. Bom, só para explicar as fotos, essa foto aí é do canto orfeônico, o Aquino Japiaçu, ele criou um grupo de teatro, ele era, na verdade, o braço direito do patrão lá da fábrica, e ele dava toda a liberdade ao Aquino criar as questões musicais. Então a gente tem aí o canto orfeônico, que já originou aí o grupo feminino, e apesar dessa questão emblemática, né, dessa questão dele aí, ele tinha um respeito extremo lá. O pessoal era como se fosse uma pessoa que realmente nunca deixou se envolver nessas temáticas. Ele viajou com essas meninas para vários estados do país, na época que as meninas tinham aquela questão da educação rígida e da relação dos cuidados com a relação sexual. Tinha todo um processo que os pais autorizavam elas viajarem com Aquino Japiaçu, 1935 até 40, e que foram as viagens mais emblemáticas para falar sobre questões econômicas e sociais dos trabalhadores. E tá a banda feminina aí com o Aquino de terno branco, que era uma coisa que ele usava comumente. Aquino costumava ir a todo lugar de terno. Eu lembro que eu entrevistei o Mozart Vieira, aquele maestro que teve aquele problema lá em Pernambuco, que virou até filme, Orquestra dos Meninos. E o Mozart Vieira tem um tio que o tio dele, o avô de Mozart Vieira, era amigo pessoal, tocava na mesma banda de Aquino, em Bebedouro, Pernambuco, que Aquino é pernambucano. Então disse que ele falava assim, rapaz, o Aquino ia para feira, até de terno e gravata, e não dava um sorriso sequer. Então deve ser por isso que as meninas respeitavam tanto ele, era a cara fechada dele. Tem também uma outra coisa interessante também, engraçada nisso, que Alagoas sempre tem aquela questão dos frevos, né? A banda de música está sempre envolvida com a música popular desde o século XIX. Então, na ladeira, quando o pessoal estava descendo perto da fábrica, ele morava perto da fábrica, e aí o pessoal tocando, 1h da manhã, na porta dele, aí ele sai assim, meio sonolento, que ele não gostava muito de carnaval, aí ele abriu assim a janela, tava lá os músicos tocando da banda, né? Aê, maestro, tá vendo aí? A gente tá botando quente. Aí ele disse, tá botando quente nada, eu vi aqui, tem um instrumento tal desafinado aí, não diga que são meus alunos não, seus infelizes. Quer dizer, ele estava, na verdade, acordado para esperar a banda passar, apesar de dizer que não gostava de carnaval, mas o frevo mexe até com quem não gosta. Bom, aí é a foto que representa muito a relação da fábrica e as mulheres lá em Rio Largo, que é na frente da sede da banda feminina. Essa sede, o Gustavo Paiva, que eu esqueci até de dizer o nome do empresário, o Gustavo Paiva, quando ele constrói todo o aglomerado da fábrica, ele diz que a única coisa, que um dia a fábrica iria morrer, e parece que até que ele estava pensando nessa coisa, um dia a fábrica vai acabar, mas a única coisa que não vai acabar é o coração desta fábrica, que é a sede da banda feminina. E realmente a fábrica acabou, e quando se criou o shopping center, o neto dele viu o único lugar que estava bem estruturado para fazer a parte da administração do shopping, era justamente a sede da banda feminina hoje. A sede da banda feminina hoje é a sede administrativa do shopping. É uma coisa assim, né? O cara dizer uma coisa dessa assim, lá, a coisa acontecer. Bom, essa aqui também é uma outra foto, eu acho que é a última foto aqui da exposição do trabalho, de 1954, que mostra a banda feminina em São Paulo, né? E ele tem 2 acontecimentos importantes da banda feminina, uma no aniversário de São Paulo, que ele é recebido por Jânio Quadros, e a outra é no Rio de Janeiro, quando ele é recebido por Capanema, Vila Lobos e tal. A banda fez a excursão pelo Nordeste, pelo Sudeste, e foi uma banda realmente bem representativa para o estado de Alagoas. Bom, eu vou passar aqui um vídeo que mostra o único registro visual da banda feminina e o contexto da fábrica. Eu vou passar só um trechinho, porque só tem 1 minuto.
2. Cláudio também, por causa mesmo da... O único registro que tem. Restaurante com capacidade para 500 pessoas dispõe de um ultramoderno serviço, a exemplo do SAPs da capital federal, rigorosamente higienizado. A fábrica era um exemplo de modernismo na época. Cuidam dos seus operários. Foi a primeira emissora de rádio de Alagoas, foi na fábrica. O primeiro corpo de bombeiros do estado de Alagoas foi na fábrica. E a primeira banda feminina, que se tem um disco, foi na fábrica. Valem por uma consagração ao seu nome. Em sua Gustavo Paiva. O grupo escolar passou a denominar-se Grupo Escolar Gustavo. Aí é o desfile cívico, onde aparece a banda feminina e o Aquino na frente. Presta atenção aí que é coisa bem rara. Gustavo Paiva, no pátio desse notável estabelecimento de ensino. O registro da banda feminina, aqui no Japiaçu de terno branco na frente. Aqui no ar, do lado. Bom, é isso. Só para concluir, o livro que originou todo esse trabalho que está acontecendo hoje, como eu falei para vocês, né, História da Mulher nas Bandas de Música, o livro vai ser lançado aqui no evento, mas ele vai estar aí à tarde, hoje, provavelmente aí, para quem tiver interesse. A gente só trouxe, acho que 10, a Publix só mandou 10 volumes ou 12 volumes. Se tiver interesse, me ajuda também, porque é uma publicação que não houve apoio de agência de fomento. Fui eu mesmo que resolvi fazer a publicação, porque eu acho que é importante, em homenagem às mulheres, em homenagem às bandas do Nordeste, em homenagem a todo esse contexto que a gente tem trabalhando. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar nessa mesa, falando de banda. E eu vou falar um pouco dos projetos do Banda Lab, que a gente tem desenvolvido dentro da UFG, e dar mais ênfase um pouco também ao processo do documentário que a gente vai lançar hoje à tarde. Então, o Banda Lab, como a professora Giovana falou no início, é um laboratório de estudos e práticas de bandas e instrumentos de sopro. Ele foi registrado na UFG mesmo, tem um pouco mais de um ano, e a ideia do Banda Lab já tem um pouco mais de 2 anos, tanto é que ele funciona mais virtualmente. A gente ainda não tem uma sede, não tem uma sala, mas a gente vai pedindo à professora Ana Guilmar, né, antes do final do mandato, ou os próximos quando entrarem. Eu já conversei com os 2 candidatos, vamos ver o que a gente consegue. E o laboratório, ele visa essas 3 linhas de pesquisa, essas 3 linhas de atuação na parte da musicologia, da performance e do ensino. Na nossa fala eu vou inverter um pouco essa ordem, vocês vão entender, porque eu quero me deter mais à parte da musicologia. Então, na musicologia a gente tenta resgatar as memórias. A princípio a gente tem trabalhado com a banda 13 de Maio, daqui de Corumbá de Goiás, aqui do lado, que provavelmente até o momento é a mais antiga em funcionamento do estado. Performance a gente trabalha basicamente com edição e com a banda Tunico do Padre, e ensino com atividades voltadas mais aos maestros e aos músicos das bandas. Então, aqui é o cartaz da banda Tunico do Padre. A gente está numa turnê estadual, esse é o cartaz. Eu vou até aproveitar ao Marcos Pacificador, porque o Tunico do Padre foi um compositor daqui de Pirinópolis, e eu não consigo trazer a banda aqui a Pirinópolis por questões, essas confusões que tem sempre em banda. Então eu trouxe um videozinho da banda
E aí a primeira música que vai tocar é do Tunico do Padre, é um mundu de 1889. Depois é um dobrado que nós editamos, na verdade eu vou falar isso mais para frente. Depois é um samba de Goiás, o Noite Goianas, e depois uma peça do... é bem curtinho, depois uma peça do Ginga, porque a gente também se dedica um pouco à música mais de hoje em dia. Esse é o dobrado, é daqui de Corumbá. Essa foi a nossa estreia em Anápolis. Esse é um samba da cidade de Goiás, do João Ribeiro, autor do Veneno, quem é daqui é meu... Pedi você, pedi meu bem, que não olhasse ninguém. É que eu tenho ciúme pela lua, quando vê você comigo pela rua. Noites Goianas, os goianos presentes. São claras, são lindas, não tem rivais. Goianos traduzem doçuras infindas as noites reais. E é o Baiano de Lacan, do Ginga. Bem, esse é um pouquinho da banda Tunico do Padre, do que a gente tem envolvido na área de performance dentro do laboratório. E eu até brinco na turnê, que a turnê é uma viagem física da banda, a gente vai ao interior do estado, mas também uma viagem pelo repertório, porque ou são alguns arranjos meus, como o Noite Goianas, o Meu Ciúme, ou são músicas originais que nós já editamos e que está no site, que eu vou falar mais à frente. Na parte de ensino, a gente organizou o primeiro simpósio de regentes de banda do estado de Goiás, que foi algo quase improvisado. Entre a ideia e a execução foram 2 meses, sem dinheiro nenhum, pedindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e conseguimos trazer o professor João Barbosa da UFBA, o professor Marcelo Jardim da UFRJ e o maestro Eugênio Graça, que é um português residente em Natal, que também foi parte do patrocínio da Rolis. Fizemos, com apoio do Fundo de Cultura, o curso de capacitação e atualização para os regentes, né? O simpósio de regentes nós tivemos 68 regentes participantes, quase todos do interior. O curso de capacitação foram vários módulos, somando todos os módulos, passaram de 100 participantes e foram pessoas locais. Então, o Marcelo Eterno do IFG, a Nilceia, da professora Nilceia daqui da UFG, eu, o professor Fábio, nosso professor de percussão, e o professor Rafael Gabiro, eu sempre esqueço o nome dele, que também é nosso professor de dança e trabalha com a parte da linha de frente. E aqui que eu queria me deter mais, que foi no processo desse projeto grande, esses 2 projetos grandes, um já terminado, que foi Em Busca da Memória de uma Banda Centenária, que é o DVD que a gente vai apresentar hoje, foi parte desse processo que surgiu. A gente realizou um vídeo documentário que a gente vai passar.
editamos e revisamos, eu vou falar um pouco como foi esse processo, 10 músicas do acervo, reestruturamos o site, foram feitos mais 10 textos, então desses textos foram escritos pelo professor Rami Curato, que é um historiador local, eu acho que ele veio hoje à tarde, professora Neguemar, professora Magda, eu, o Vanderlei, que está aí de bolsista, que também fez como parte do PIVIC dele, e o vídeo documentário, a parte da pesquisa, vou falar mais para frente, foi eu e a professora Andréia que estamos fazendo. A professora Andréia também teve um texto, eu esqueci, desculpa, André. 2 textos. Tem 2, 3, a gente... no final a gente conseguiu realizar 15 entrevistas que estão disponíveis para os cidadãos que quisessem, 15 horas de entrevistas. E outro que a gente está em execução, até um pouco ou atrasado, muito atrasado, que é a implantação do acervo da banda. A banda, quando a gente escreveu o projeto para o Fundo de Cultura, a gente acreditou que a banda tivesse 500 títulos, e agora que ela está chegando a 1000, acho que já passou a 1000, eu vou lá quarta-feira me atualizar, saber como é que está. Quase todos os compositores de Corumbá ou de Goiás, a banda basicamente não tocava música de fora, é tudo manuscrito, existem algumas coisas que eu ainda não consegui entender ainda, tem um grupo de cantoria, que era o grupo que tocava na igreja, que cantava na igreja com a banda, as partituras estão lá, tem uma partitura em neuma. Então, assim, a gente acabou de higienizar e arrumar tudo, e acondicionar, a gente está no processo de catalogação. Graças a esse simpósio, o curso do professor André Guerra, que nos ajudou muito, a digitalização acho que praticamente já está acabando, que vai chegando mais material e o presidente vai botando isso, e por isso que a gente está se atrasando, a gente está editando mais 25 músicas e revisando, então no total vão ser 35 músicas editadas. Esse processo do vídeo documentário que registrou essas 15 horas, que ficaram em 30 minutos, a gente usou como metodologia a história oral local do Paul Thompson, a microhistória do Carlos Guilherme e as reminiscências pessoais e memórias de Fernando Catroga. Quem for fazer o curso comigo, o mini curso, música, não tem muito outras, além de não ter outras fontes, mas as bandas de música são tão enraigadas na sociedade, na própria vida dos seus membros, que a gente não tinha muito outra como fazer. Então, quando a gente fala as reminiscências pessoais, essa ideia de Fernando Catroga, de trazer essas memórias, foram importantes para a gente conseguir reconstruir. Então, a ideia da gente produzir os textos foi porque o vídeo documentário, a gente tenta ter a ideia, ter a visão dos músicos e da comunidade, enquanto nos textos a gente tem uma visão um pouco externa. Então, tem um caso bastante interessante, a banda, o maestro não regia até 78. Então, lá eles contam esse caso, como foi a primeira vez que o maestro regeu. Mas aí eu escrevi sobre isso porque eu, particularmente, eu não conheci nenhuma banda em que o maestro não estivesse à frente regendo, só tocando. Isso era normal para eles. Quando o maestro teve que ir para frente, foi o espanto para eles. Então, assim, a banda tem questões do dia a dia bastante sugêneres. Algumas que só existem aqui em Goiás e outras só deles. Eles têm estilos, eles dizem também, a gente tem que se aprofundar. Eles tocam um gênero chamado galope, que é um gênero para tocar nas cavalhadas, que segundo eles, só eles tocam, que Pirinópolis são quadrilhas, eles tocam coisas diferentes. Eles tocam galope. Então a gente tem que se aprofundar ainda nisso, eles têm vários galopes, a gente editou um galope, e nisso tudo a gente trabalhou com 20 entrevistas e uma roda de entrevista em que a gente juntou basicamente todos, nós não conseguimos juntar todos, mas todos no mesmo dia. E a gente usava alguns gatilhos de memória, como fotografia e o que gerava aquela discussão. A gente não conseguiu ter na hora as músicas para eles ouvirem, mas eu estimulei eles a cantarem, então eles cantaram galope, cantaram o hino do divino. Isso foram gatilhos que foram trazendo a discussão, e foram acho que 6 horas que nós ficamos lá gravando com eles, foi muito legal, e isso gerou algumas imagens, como falei, todo esse material, quem quiser continuar, está lá. O roteiro das entrevistas, a gente trabalhou com 4 pontos principais, que na prática foram se adaptando. Esse foi o roteiro inicial, era o roteiro que eu e a professora André, a gente ficava na mão, mas a gente conduzia, que era a relação do entrevistado com a banda,
para a gente entender essa relação, como funcionava, a visão do passado, a trajetória da banda até os dias de hoje, o relacionamento com a sociedade até os dias de hoje e o repertório. Na prática, e eu trouxe, na verdade, foi a minha experiência de trabalhar com as bandas do Rio para cá. Isso é muito parecido com o roteiro que eu usei no meu mestrado. Mas na prática, a banda daqui de Corumbá, tem um texto meu também que eu escrevi sobre isso, ela se funde tanto com a história de Corumbá que é estranho, assim. Tem uma das entrevistas, o entrevistado falou: não, tem gente que acha que a banda é da igreja, tem gente que acha que a banda é da prefeitura, porque nas festas das igrejas a banda está presente, nas festas da cavalhada as bandas está presente, então eles pensam que, por exemplo, a banda pertence ao grupo que está organizando a cavalhada, porque sem a banda não tem como ter a cavalhada, sem a banda não tem como ter a procissão, porque as músicas são as mesmas. No processo da edição aqui eu vou falar um pouco. Aqui estão algumas fotos dos bastidores, né, estão os entrevistados. E aqui é porque eu estou tentando... Como é que estamos de tempo? Então, o tempo está curto. E aqui a implantação do acervo. Quando a gente começou a trabalhar lá, o acervo estava assim, vocês podem ver, estavam nesses armários. O acervo é extremamente bem conservado. A banda é de 1890. A peça mais antiga que nós encontramos datada é o Hino da República, de 1890. O material é super bem conservado, inteiro, quase nada está furado, está com traça. E espantosamente, porque vocês estão vendo ali, até jornal dividia as músicas. No processo de limpeza, o processo foi bem trabalhoso também. Embora o papel fosse bem conservado, principalmente as músicas de procissão tinham muito resto de vela, porque saíam então as partituras, né? Tem uma música que a gente gravou, que a gente editou, que é de 1913, a banda toca desde 1913 a mesma música na procissão de Sexta-feira Santa. Então as músicas tinham bastante vela grudada, a gente teve que limpar. Aqui está um pouquinho a equipe que trabalha, está ali a Vanessa no scanner, a Goretti que está, e aqui é mais ou menos o estado que está, a gente está catalogando, aqui já foi o processo de limpeza, está escaneando, digitalizando, eles estão feitos, está todos sendo acondicionado com papel de pH neutro, já foi uma grana, isso aí foi, acho que é o maior custo que a gente está tendo. A gente conseguiu até baratear, que a gente compra as bobinas inteiras de papel, mas toda hora o Cristiano tem que comprar mais papel, tem que comprar mais papel. E aqui um pouco o nosso processo de edição e de revisão, porque a nossa ideia inicial é fazer com que essas músicas sejam tocadas. Então, na situação que a gente encontra o material em bom estado, é manuscrito, não tem partitura, né? A gente fala grade, não tem partitura, são só as partes cavadas. Várias músicas têm cópias em épocas distintas, esse trabalho é feito pelo Vanderlei, dá um trabalho danado. Muitas vezes falta informação, e a instrumentação local é um pouco usual para as bandas, vou falar já já. Então o objetivo é editar, adequar esse material para ser tocado, né? Quem conhece o trabalho do professor Márcio, aqui a gente tem uma ideia diferente, porque como o material vai ser digitalizado, o pesquisador que vai ter acesso, tem acesso direto à digitalização. Mas para as bandas poderem tocar, a gente está adequando a instrumentação, corrigir eventuais erros. Aí os erros de harmonia assim, são muito grandes, porque como eram todas já escritas na própria parte cavada, sempre tem erro. E acrescentar alguma dinâmica, porque as músicas não têm dinâmica, não tem acentuação, não tem nada, são só as notas. Então a gente busca, para trazer mais um pouco mais de informação, aqui está a partitura da Roda Amargura, de 13, que é essa marcha de procissão que eles tocam desde 1913 na procissão, a parte de requinta. Aqui um machixe de 37 do Benedito Odilon Rocha. Essa música, por exemplo, está na nossa turnê da Banda Túnico do Padre. O Benedito Odilon Rocha, para quem é de Goiás, de Goiânia, deve conhecer a Ana Cláudia Rocha, que escreve tem uma coluna no Popular, é o pai dela. Ela já esteve presente algumas vezes. E aqui é como geralmente as músicas se apresentam. Então elas são escritas
A instrumentação original é com Ré quinta, e aí é interessante que vocês, como no Rio vai ficar é Ré quinta, com 5, né, Ré quinta, 2 clarinetas, 2 pistão, o sax aqui, que é o saxofone, eles escrevem só sax, e eles falam sax de harmonia, um trombone de canto, 2 trombones de harmonia, eu não sei como se fala no Nordeste, no Rio a gente chama de trombone de ataque, que vem o termo da Itália, aqui eles chamam de trombone de harmonia, bombardino e o baixo. Tudo na clave de sol em si bemol, né? Exceto a Ré quinta e o sax de harmonia. E a gente traz para uma orquestração, para uma instrumentação mais atual. Essa instrumentação é baseada no trabalho do professor Marcelo Jardim da FRJ, em que flauta, oboé, Ré quinta, 3 clarinetas, clarone, a gente abre isso tudo sem modificar o original. A única coisa que não é original nas nossas edições são as músicas de percussão, porque como não tem, eu tenho escrito a música de percussão, né? Então nesse processo a gente trabalha, a gente bota vozes extras, que geralmente são melodias oitava abaixo, às vezes a gente acrescenta alguma nota da harmonia, mas alguma nota de harmonia que já se apresenta no ostinato, a gente não acrescenta nada, né? E alguns instrumentos a gente simplesmente dobra. Então, por exemplo, a Ré quinta não é mais tradicional nas bandas, mas flauta e oboé é comum. Então a parte de Ré quinta, na verdade, ela é transposta para o oboé. O mesmo é feito com o fagote, que aqui está errado, baixo o tuba é baixo ou tuba, porque às vezes chama tuba de baixo. O clarone vem do bombardino, às vezes o fagote e o clarone às vezes vira um misto entre a tuba e o bombardino. Os saxofones, às vezes, as músicas muito antigas, algum copista escreve sax tenor ou sax alto, então essas partes também são acrescidas na edição. As trompas vêm da parte do sax de harmonia e a percussão são escritas por mim. Aqui é o exemplo de uma música já editada, ela vem com essa capa, na verdade são os dois, é o A Rua da Amargura e o Passo do Gergelim. Nessa capa vem informação, um pequeno release do compositor, que está no site, durante o processo, um dos 10 textos, foi um texto do professor Rami Curato, que é o historiador local. Ele escreveu essas pequenas biografias de acho que 30 compositores locais. A gente dá um resuminho, bota ali o histórico da banda, porque a ideia é circular com o nome da banda. Isso foi uma exigência do presidente, que a música não se perdesse, o nome da banda junto, e a nota sobre edição, explicando resumidamente o que a gente fez, né? Aqui está o exemplo da parte cavada, da grade, da partitura, como ela fica, e aqui as partes cavadas. Então, se a gente voltar lá, assim é bem difícil das pessoas tocarem, e assim a gente consegue que esse repertório circule, e já tem circulado ainda aqui em Goiás, mas a ideia é que circule. São essas músicas, por exemplo, são essas edições que a gente usa na banda Túnico do Padre, e o tempo deu certinho, viu, Giovana? Então, para quem quiser conhecer um pouco do trabalho, aqui está o site do Banda Lab, o site da Banda 13 de Maio, que tem os textos nossos lá, meu, da Neguelmar, da Magna, da Andréia, do professor Rami e do Vanderlei, e as partituras também estão lá ainda. Eu não joguei para o Banda Lab. No Banda Lab tem os meus arranjos que eu tenho feito de músicas daqui. E um meio aí, quem quiser. Obrigado. Não precisa não, eu vou projetar a voz, todos possam me ouvir, mas eu queria, brincando um pouco com a proposta do projeto Sanfona, como eu estou ultimamente dedicando os meus esforços ao violão, né, ou a viola, ou a guitarra, né, eu vou ter que lidar com essa questão tecnológica e, na verdade, eu já faço uma proposta, antecipando o que eu estava pensando em dizer à tarde, mas acho que é uma proposta quase óbvia, e eu estendo aos colegas da mesa e a todos, né, a possibilidade de contribuir, de participar,
mas acho que essa discussão é fundamental no que a gente está fazendo em relação ao RISM Brasil-Portugal, né? Porque tem uma conexão direta com a codificação, né? Porque um dos problemas mais cruciais que a gente tem na descrição, e aí estou falando dessa tarefa bastante pragmática e simples de descrição mesmo das fontes, né? Me parece que uma das grandes contribuições do RISM é justamente o fato de já haver, né, uma discussão de décadas, né, pelo menos desde os anos 60, sobre essa padronização. Então, é uma padronização de abreviaturas, né, dos nomes dos instrumentos, independentemente do idioma, né, é uma padronização aceita pelo menos pelos 56 países membros do RISM, que não é algo desprezível, né? E eu acho que essa discussão vai ser fundamental, né? Enfim, né, concatenar aí o avanço do trabalho do projeto Sanfona com a discussão do próprio RISM internacional, mas mais especificamente com o nosso trabalho de tradução da normativa do RISM para o português, né? E é um esforço que a gente está fazendo de duas partes, né? O português falado em Portugal e o português falado no Brasil, mas algo que vai ter impacto, eu acredito, para outros países lusófonos, né? Mas então eu queria só fazer essa provocação, e acho que não é nenhuma pergunta, né? Mas é uma questão extremamente pertinente, que temos discutido com a Joelma. Perdão? Conhece a Joelma? Sim, sim. Ela está com muitos problemas desse tipo por causa de descrições. E isso lembra precisamente de um trabalho que eu fiz no Teatro Nacional, que fiz um catálogo e quis seguir as normas do RISM, das abreviaturas. Mas enquanto estava a tomar nota dos instrumentos, uma questão de precaução, para os metais, escrevi sempre exatamente o que estava na partitura. Isso, apesar de, em princípio, pensei que quando está lá pistão, vai ser trompete. Felizmente, não regularizei e cheguei a ver uns partituras franceses de finais do século XIX, do século XX, articadas impressas, onde havia pistão e trompete. E ainda não sei qual a diferença. Mas se eu tivesse posto sempre que o pistão com o trompete, teria perdido essa. Nunca não poderia ter resolvido essa questão. E há casos onde não sei se pode regularizar, não é? Cheguei a. Mas que eu não percebo nada de metais. Não é? Que não é minha. Está a tornar-se uma área que eu tenho de dominar. Mas sabendo que eu não dominava essa área, foi necessário fazer essa preparação. E acredito que há outros casos dessas. Mas, desculpe só um parênteses, eu acho que no caso dos metais especificamente, a gente está lidando com uma terminologia muito difícil, né? Eu acho que talvez seja realmente, né, a família mais complexa. Mas eu acredito que, como o próprio caso do violão, né, eu acho que tem alguns instrumentos que têm esse tipo de desafio, mas não num grau de dificuldade tão grande. E aí eu acho que é particularmente importante o avanço desses dois projetos aí. Outra coisa que eu fiz em relação aos oficleiros, adoro oficleiros, acho que o instrumento é absolutamente fascinante. Mas eu reparei muito rapidamente que havia muitas variantes no que se escrevia, a ortografia da palavra. Figler é muito normal, é mais ou menos standard, aliás. Mas a filha, como se fosse italiano, filha amabile, encontrei 5 variantes ortográficas. Também tomei nota disso tudo, não por catálogo, mas por interesse pessoal. Porque isso também é uma questão, não é? Como é que se vai escrever a versão oficial?
acontece na banda essa questão do pistão e do trompete, né? Por isso a terminologia, a banda, ela mistura muito, por isso que eu percebi que tem essa origem de como que eles pegam, e às vezes de uma forma também não tem muita regra, mas vendo a imagem, o que eu penso é que o pistão é o cornet a pistão que eles reduzem, porque o trompete, as afinações do cornet a pistão e do trompete, sem ser o bugle, que também pode ser chamado, o petit bugle, eles têm as mesmas afinações de si bemol. Só que, como existia o cornet a pistão, eles às vezes reduziam então para pistão, porque na verdade é um trompete menor e o trompete é um pouquinho maior. Ele tem uma sonoridade mais brilhante, o cornet a pistão, entendeu? Por ser um pouquinho mais agudo com tamanho de instrumento. Hoje, na instrumentação mais, vamos dizer assim, na instrumentação mais atual de banda sinfônica, existe realmente o cornet e a família dos trompetes, né? Com a mesma afinação, e você sabe que ele é um instrumento menor, né? Então, a minha possibilidade, porque às vezes a imagem aparece, né? Mas não aparece o trompete na realidade. Então, quando começa a aparecer na partitura e você vê que sabe que o trompete já está sendo um instrumento mais usual, aí a minha possibilidade é essa relação de no começo eles ainda estarem, em 1930 que eu parei, né? Eles ainda estarem usando dessa forma, referente ao cornet a pistão. Quero levantar talvez uma sugestão, ou uma dúvida mesmo, não sei. Primeiro, você estava botando a questão do Ottavino. No meu trabalho de mestrado, eu trabalhei com a banda Euterpe do Rio, de Friburgo, e quando eu fui para o acervo, quando eu fiz a listagem do acervo, a gente observa o uso dos 3 termos, flautim, piccolo e Ottavino. E isso dependia muito do maestro que estava à frente. Então, as partituras sempre foram, quase não tem nada do século XIX, vem escrito flautim. Quando a banda, na década de 10, recebe um maestro italiano, e aí por isso que eu perguntei das músicas da Record, passa a se chamar Ottavino. E quando esse maestro sai, e vem um maestro, que se não me engano era de São Paulo, ele passou pelo Rio, passa a usar piccolo, e a banda trabalha com piccolo até hoje. Então, até que ponto essas edições, porque eu me levantei por causa da Record, porque as bandas às vezes recebiam o material importado que vinha só a partitura, só a grade, não vinha as partes cavadas, e a prática era o maestro cavar as partituras. Quando ele cavava, já era outra instrumentação, ele nunca cavava igual. E aí eu acho que puxa um pouco quando você falou que aquela banda provavelmente seria de marcha. Eu não sei, eu não sou muito fã do Dalmo Reis. Eu acho que Dalmo Reis, ele usa de uma propriedade de estar certo e que nem sempre ele tem. Provavelmente aquela banda deveria tocar sentado, porque todas as bandas tocavam sentadas em pé, mesmo com o Helicon. O Helicon entra para esse uso misto. E provavelmente, aí talvez é uma sugestão, será que não chegavam muitas músicas inglesas, das bandas de metais inglesas, e aí eles foram... Porque os próprios arranjos, as próprias instrumentações da Record já tem mais metais do que as nossas bandas de origem portuguesas. Só algumas... Só um adendo também em relação à questão do saxhorn, né? Porque no Nordeste ela virou uma espécie de trompa somente de marcação, né? Ela perdeu um pouco também a questão dela como um instrumento, é como se fosse um instrumento inicial. O menino não toca nada, então bota ele lá na trompa. E tem até um apelido interessante lá, que é a trompa cachorrinha, né? Então, assim, acho que cria também um menosprezo um pouco também do saxofone em algumas bandas nordestas, que na verdade, o repertório está cada vez mais diminuindo para esse tipo de marcação, digamos assim, do saxofone, né? Isso é uma coisa que também poderia ser por que está diminuindo, é uma questão mesmo de uma análise de por que essa depreciação, essas coisas, né, que poderiam também ser acrescentadas também nessa discussão.
Só para colocar aqui sobre aquela imagem de 1997, eu falei que ela é uma possibilidade de marcha, mas ela sim, eu acho que eles também tocaram. Na realidade, na comparação, no meu trabalho, quando eu faço a comparação das imagens com as fotografias, o que eu observo é que não há muita ligação da imagem em algumas fotografias, tá certo? Das fotografias com as partituras. O que isso pode parecer que também a imagem, né, estudando o Boris Kozoi fala sobre isso, a imagem não é uma verdade, você tem sempre que pensar de forma relativa sobre aquele instante historiográfico, né, que foi aquela fotografia, ela representa aquele instante, mas ela não é verdade. Então, não sei nem se aqueles músicos realmente são músicos da banda, eram músicos que constantemente eles estavam tocando, ou foram músicos que tiraram aquela fotografia para representar a banda da polícia. Vamos tirar aqui a foto, porque hoje é dia de tirar essa foto, né? Tanto é que existem as crianças ali, que são aprendizes nesse momento, né? Então, assim, tem essa relação. E aí, voltando só uma questão que você colocou no final, a banda não tem oboé, né? Ela tem mais a requinta é muito forte durante todo esse período. E a gente também não chamava lá, pelo menos lá, né, nas partituras da polícia, não chamava de trombone de harmonia. Chamava apenas trombone, e agora apareceu o trombone de canto. Trombone de harmonia é um termo daqui de Goiás. Ele aparece. De harmonia aparece. Agora, de forma oral, eles falam muito a trompa de harmonia, né? Porque é exatamente essa marcação que existe aí, né? Eu acho que as nossas discussões mostram a maneira como cada banda tem as suas designações e daí a enormidade do problema. Né? Quando se lê um texto, a que é que se refere exatamente? Eu cheguei a conhecer um termo aparentemente muito usado nas bandas portuguesas, de um instrumento que não sei se vocês usam, uma designação que não sei se vocês usam aqui, que é a trompinha de Nossa Senhora. Aparentemente, entre as bandas, não é fora das bandas, dentro das bandas, é o nome que se usa para o bombardino. Eu acho uma delícia. Mas é uma coisa que não se encontra escrito. E acho que eu fiz uma pesquisa no Google, porque acho tão intrigante que queria ver se não é, havia alguma coisa. E encontrei só um vídeo em que um antigo aluno do nosso departamento fala muito genericamente de trompas. E o que é uma trompa e o que não é uma trompa. E mostrou, tem lá das suas mãos uma trompinha da Nossa Senhora. E é mesmo o termo que ele usa, como sendo o termo principal. Alguém mais? Então, vamos encerrar nossa mesa de almoço e retomamos às 2 horas com o lançamento do DVD.